E está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars Livestock, Biosanto, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB. No programa de hoje, nós estamos recebendo dois personagens referência aqui no estado do Espírito Santo, referência a nível nacional, quando a gente fala na raça quarto de milha. Posso dizer que é uma família apaixonada pela pecuária e apaixonada pelo cavalo quarto de milha, não é? Estou recebendo Cicinho Varejão e Edmilson Varejão e olha esse bate-papo. Eu não sei que nós estamos começando, não sei a hora que vai acabar. Meu amigo Cicinho, se apresenta para a turma do Agronegócio Podcast. Boa tarde a todos. Meu nome é Edilson Varejão, mais conhecido como Cicinho Varejão. Sou apaixonado pelo quarto de milha e pelo agronegócio. A minha família começou no agro, né, e está até hoje, né? Sempre mexeu com pecuária a vida toda, né? E a gente dá seguimento a isso aí. E a gente agregou o quarto de milha também na família também. Edmilson, vamos lá, se apresenta. Edmilson Varejão também. Sou família do agro, né? A gente vem desde dos nossos avós e criou essa paixão no agro, e em especial também pelo cavalo e mais especial ainda pelo quarto de milha. A gente teve a oportunidade de conhecer outras raças, mas a que a gente se identificou mais foi o quarto de milha. Edmilson, você comentou, eu me recordo ainda, acho que na década de 80, de ir visitar um leilão que vocês realizaram, acho que no ginásio do Álvares Cabral. Não me recordo a raça, eu acho que tinha alguma coisa, eu acho que era cavalo árabe. Vocês tiveram uma passagem pelo cavalo árabe antes de fixar a raça quarto de milha dentro do coração de uma vez por todas, né? Mas me conta como é que começou isso aí. Fala pra gente. Rapaz, a gente nunca foi criador de cavalo de raça, né? Quando a gente era novo e tal, o nosso pai, assim, do agro, a gente sempre teve cavalo, montava cavalo na fazenda. Só que nosso avô faleceu e em 85 o ex-governador Zé Moraes falou que ia fazer um parque de exposição novo e daria o nome do meu avô. Que é o nosso parque de exposição Floriano Varejão. Sim. E com isso aí, papai falou, então a gente vai ter que representar o nome da família bem. Foi da onde meu pai começou a investir em cavalo e foi no cavalo árabe, que é uma raça que a gente conhecia de alguns leilões no sul da Bahia, de um grande amigo nosso que já criava, a gente achava bonito e tal. Então a história começou aí. Aí em 85 papai começou a comprar e depois eu e Cicinho também começamos e foi indo. Rapaz, é uma coisa engraçada porque eu ganhei de presente. Eu sempre tive curiosidade de saber a história do nome, o porquê, né? Que a gente tem no nosso parque de exposições aqui do Espírito Santo, maior referência em centro de eventos agropecuários por muitos anos, né? Inclusive fica aí um apelo para que voltem as exposições agropecuárias aqui no nosso parque de exposições. O porquê do nome, agora eu estou sabendo, que bacana. Muito legal. Porque o parque antigo, lá em Itacibá, já estava obsoleto, pequeno, já estava muito restrito. Verdade. E aí, na época, o governador era Camato e o vice Zé Moraes. E Zé Moraes anunciou em 85 que iria fazer um parque novo e daria o nome vovô. Que bacana, que história bonita para ver. E ele começou a viajar os grandes parques que tinha no Brasil e foi adequando para fazer um parque moderno aqui, entendeu? Aqui, porque já veio num formato ele todo organizadinho, né, com as suas estruturas de baias, de argolas e tudo mais. Foi bacana. Todo projetado, tudo bem projetado. Ele foi um projeto acho que Bebeto Vivaco, que ele viajou os melhores parques do Brasil para ver e fez aquilo ali. Que bacana. Foi bem projetado, ficou um parque muito bacana e ficou num ponto muito estratégico, né? Aquele ponto ali está na beira do contorno, quem vem do norte ou do sul, fácil de acesso. Não precisa de entrar dentro de cidade, para caminhões e tudo, então foi muito bacana. Bem feito ali. Legal. E me fala aqui, Cicinho, a pecuária foi um negócio da família... Continua sendo, né? Quer dizer, continua sendo um negócio da família, mas já vem de gerações, né? Já, desde vovô, né? Desde lá atrás com meu avô.
E começou na pecuária e em ramos de abate de boi. Daquela época era matadouro, né? Sim. Meu avô sim. começou com matadouro, né? Aí foi dando sequência. Aí meu pai e meus tios montaram um frigorífico, né? Foi o Frio em Casa e começou aí, entendeu? E ainda continua hoje. Aí hoje vocês têm uma marca aí muito meu pai, forte também. e depois saiu, né? Foi vendido a Frio em Casa. Meu pai não queria sair na época, né? Mas como ele entrou junto com o grupo queria sair, ele saiu também. Mas saiu falando que ia voltar e ia construir outro frigorífico. E construiu outro frigorífico, que foi na época a Frimacal. Tá, hoje a marca é Mafrical, já é referência, né? E Mafrical foi quando o papai entrou, que começou, que era um matadouro, se chamava Mafrical, Matadouro Frigorífico Cariacica Limitada. Aí quando ele construiu o novo, que ficou uma indústria bem maior, aí que ele mudou para Frigorífico Cariacica Limitada, que era o Frimacal, Frigorífico Matadouro Cariacica Limitada. E depois retornou para porque a origem era Mafrical. O nome de origem era Mafrical, que era um matadouro, né? Sim, começou com um matadouro pequeno, nesse frigorífico que a gente vendeu, que era Frio em Casa, matava 500 boi dia, 600 boi. Aí ele voltou para o matadouro que matava 15 vacas por dia, né? Começou tudo de novo, né? E construiu o frigorífico, entendeu? Depois no segundo, eu estou sabendo que gradativamente vocês estão cedendo também espaço para que os filhos estejam à frente da indústria. Né? Bacana, porque é uma história de sucessão aí, e eu faço questão já fica aqui estendido o convite para que a garotada venha, né, para falar um pouquinho mais sobre eles são já a 4ª geração nossa na carne. Olha que bacana. As fazendas de pecuária continuam ainda. Só no Espírito Santo, espalhadas pelo Espírito Santo? Minas também. Bacana, legal. Vou deixar um pouco mais esse assunto do frigorífico e da indústria de carne para um segundo momento, e a gente vai compor isso aí com essa sucessão bonita, com a 4ª geração, né, dedicada à pecuária, né, e também dedicada ao cavalo. Eu sei que os meninos também são competidores e tudo mais. Mas vamos falar agora da raça Quarto de Milha. Quando é que ela entrou na vida de vocês? Foi 1987. Primeiro cavalo. Tá, eu sei que vocês competem, sempre gostaram de competição. Eu me recordo que começamos na competição, né? Na realidade, o nosso começo no Quarto de Milha foi pela competição, por causa da competição. Mas vocês já usavam o árabe para alguma coisa? Deixa eu explicar para você. A gente começou, criava árabe, e Zezinho Boechat começou a fazer competição de Quarto de Milha. Ele criava também, começou a criar. E a gente começou a ver aquilo ali e se interessar e gostar, né? Aí começamos. Começamos com os árabes nas provas. Mas a gente viu que não tinha condição. O árabe, para competir com o Quarto de Milha nessas provas de tambor, de todas, né, que são 22 modalidades, né? É muito difícil. E a gente começou. Aí a gente comprou umas éguas mestiças de Quarto de Milha, do Anjo Coutinho, e começamos a cruzar o árabe com o Quarto de Milha, o garanhão árabe com as éguas mestiças Quarto de Milha. Mas o sangue do árabe ele é muito forte, você não consegue tirar ele. Então sempre predominava mais o sangue do árabe, e não conseguia, aí não teve jeito. Acabava que não dava o desempenho que vocês queriam. E a gente sempre teve o espírito de competidor mesmo, de competir e querer ganhar, né? Claro. Né? E nós compramos também a Aramilha. Não, a tropa de Amarelinho Fraga, que ele... mas já foi depois. Pois que ele estava saindo da raça, aí nós compramos tudo, todas as éguas, garanhão, compramos tudo dele. Já Quarto de Milha. Já. Mas foi depois, aí foi né? uma porta de foi entrada. Foi onde a gente entrou das éguas puras. E aí foi uma criação, né? Entramos na criação. Beleza. Então, mas no Quarto de Milha foi por causa de Zezinho aqui com as provas. Na verdade, então, o acesso à raça Quarto de Milha foi realmente buscando o que ela faz melhor. Ela te entrega resultado. É o esporte, né? Exatamente, é o esporte. Né? Ela te entrega o resultado que você precisa dentro de uma arena. A gente começou como todo mundo começa. Nós começamos com um mestiço.
Começamos Pra poder na competição competir. cavalo E aí mistura. a gente competir. gostou desse tipo de prova. Então, viu que a melhor opção para esse tipo de prova, de tambor, de laço, essas provas curtas, rápidas, seria o par de milha. Sim. Foi aonde a gente migrou. E aí é o seguinte, em que momento que vocês viram que essa brincadeira, essa competição, esse lazer poderia se tornar um negócio lucrativo? Porque vocês conduzem leilões hoje de genética, né? Foi a partir que nós compramos a tropa de amarelinho em Fraga. Entendeu? Aí vocês Com começaram... várias éguas, não sei se foi 15 éguas, 12 éguas E e um um garanhão. Entendeu? Aí nós começamos a criar para valer mesmo, entendeu? Certo. Pensando em melhoramento genético, em a melhor criação, e começamos a entrar por aí, entendeu? Porque o Par de Milha é uma raça muito envolvente, né? É uma raça que você vê no mesmo evento, você vê o pai, o filho competindo, se tiver a esposa, o avô às vezes, entendeu? Então é uma raça que ela mexe muito com você, ela te envolve muito, entendeu? Porque a competição é uma coisa gostosa, né? O árabe que a gente mexia é um cavalo de distância longa, então não dá para usar aqui enduro, essas coisas. Sim. E a gente sempre gostou de prova com emoção, né? Daí as competições. Os 3 tambores, balizas, né? 6 balizas. A gente começou a ter uma boa baliza. Laço, né? As provas de laço. E é muito gostoso, né? Entendeu? Você vê que antigamente o quadro de milha, quem criava quadro de milha eram os fazendeiros. Hoje, fazendeiro não é 50%. Você vê profissional liberal, industrial, empresário que não é do ramo, você vê juiz, você vê promotor, advogado. Tudo é gente, porque é gostoso competir. Você é um. Você é um exemplo disso aí. Sim. Não é isso? Não sou criador, não tenho não criação, criador, sou apaixonado pelo quadro de milha, me tornei um laçador. Quando dá tempo ainda vou fazer meus treinos. Porque o Espírito Santo, embora seja um estado de praia, o povo gosta muito do agro, o povo gosta disso aí. Sim, entendeu? É verdade. Eles vibram com isso. Haja vista as competições ainda. Quem tem oportunidade de ir em alguma prova, em alguma competição das grandes que nós temos aqui no estado do Espírito Santo, seja nos 3 tambores, ou seja no laço, que talvez sejam as 2 competições que a gente vê. Tem ainda o run short, né? Está crescendo muito, porque é uma modalidade nova, né? Mas é a modalidade que mais vai crescer. Quantidade de gente, família, né? Como você falou, assim, envolve a família, competidores, pai, irmãos, filhos, esposas, né? Todo mundo participando, cara velho com menino novo. A gente saía daqui, porque os animais ficavam na fazenda nossa, em Moraes. A gente saía daqui 2 vezes por mês, ou às vezes até mais, para ir treinar na fazenda no final de semana com a família e voltava, entendeu? Depois que a gente comprou áreas aqui e construiu áreas aqui, mas o começo de tudo foi em Moraes, na fazenda. A minha ligação com a raça quarto de milha, porque, por exemplo, eu deveria ter me tornado Mangalar. um mangalarguista. Pela sua família. Até por conta de família, por conta do meu tio Seu Walter, tio, Walter, do Rancho do Sol e tudo mais. Eu lembro muito dele. Só que eu me recordo de um rodeio na Praça do Papa, eu acho que em 96. Antes teve um parque de exposição também, em 92. Sim, mas vocês estavam lá, mas eu não sabia da escolinha. Eu me recordo de ver vocês dois cumprindo dupla, Cicinho laçando cabeça, Edmilson laçando pé, numa competição, numa demonstração, numa competição dentro do rodeio, entendeu? Aí eu vi e falei assim, cara, eu tenho que fazer isso. Onde é que tem isso? Eu consegui falar com você nos bastidores, rapaz, tá tendo uma escolinha no Parque de Exposição, passa lá. Muita gente passou por aquela escolinha ali. Entendeu? Passei lá e lá comecei a minha vida ainda com Peninha, com Pedro Saroba. Não, aquele época foi Maurício. Maurício ainda? Maurício era vivo ainda. Começou com Maurício na escolinha era Maurício. Né? Aí depois veio Peninha, depois até mais Peninha. O Pedro trabalhava com vocês. Mas Peninha ainda, né, já não foi mais para ali, né? Foi quando a gente foi um rancho arrendado em Cariacica, do lado do frigorífico. Quando nós tivemos arrendado no rancho ali, aí Peninha morava ali. Já foi lá na frente, isso aí já tinha, a estrada já tinha rodado muito. Sim, bacana. Mas, pô, impressionante como é que o tempo passa, a gente... E o quadro de milha, a gente se envolve, né, rapaz? E essa brincadeira aí já tem
Mais de 25 anos. Aí E eu não larguei o osso mais. E o quadrimílio tem uma vantagem muito grande, né? Que são 22 modalidades para você escolher. Às vezes você não se adapta em uma e adapta em outra. Né? Aí eu vou perguntar uma coisa. Eu já ouvi falar, né? Eu ouvi falar assim, o cavalo quadrimilha, quando ele aprende, você faz qualquer modalidade com ele. A versatilidade do animal, ela chega a esse ponto? Aprender, mas todo cavalo ele tem uma modalidade que ele é melhor, né? Você não tem. Claro. Até a gente mesmo. Se você quer o desempenho, se você quer destacar, você tem que... Por isso que tem as linhagens hoje bem específicas para cada modalidade, né? Sim. Naquela época até não tinha muito, né? Nós tinha cavalo de duas modalidades, trabalho e cavalo de corrida. E cavalo de conformação. Você tinha naquela época 3, né? Era corrida, conformação e apartação. Você tinha essas 3 linhagens. Hoje não. Embora todas essas linhagens tenham vindo da corrida e da apartação, porque na realidade a primeira linhagem que surgiu mesmo foi a corrida. Que o Doc Bach foi o princípio de tudo, era um cavalo de corrida. Cavalo de corrida. Era um cavalo de corrida. Então tudo começou na corrida. Entendeu? Olha só. Aí depois foram aperfeiçoando, fazendo cruzamentos, né? E foi chegar essas várias linhagens que tem hoje. Você vê linhagem de rédea, linhagem de tambor, linhagem de apartação, que já vinha há muito tempo, né? de laço, de tambor e baliza. Tem várias. Tem muita. Entendeu? Vou perguntar para o Edmilson primeiro. Edmilson, você já tem muitos anos de criação. Você conseguiria destacar um marco, alguma coisa que pode ter sido um trampolim para que a coisa, o negócio do cavalo estourasse? Vocês talvez né? Vocês podem falar de vários outros, mas um exemplo, o líder da SM. Sem sombra de dúvida. Foi um cavalo que pode ter... Quem botou o nosso Aras em destaque a nível de Brasil... Isso aí. Sem sombra de dúvida foi o líder. E como é que foi a história? O Aras antes e o depois, né? Porque você pode ter milhões de éguas ganhadoras, produtoras, mas o que chama a atenção mesmo é um garanhão, né? E fazer um garanhão é muito difícil, né? Não é fácil, né? Não é fácil fazer um garanhão. Como é que surgiu o líder, então, na história do Aras Floriano Varejão? Ele foi cria do Anjo Coutinho, né? O Márcio Peixinho comprou ele potro, na época, novo, e começou a montar, o treinador dele, acho que era o Álvaro, nessa época, começou a montar nele. Aí depois a gente já tinha um centro de treinamento lá em Moressa, né? E o treinador Tonhão, um grande treinador, né? Um cara muito... Tá com vocês até um cara muito competente, tinha ganhado muito, a gente trouxe ele para trabalhar com a gente. Aí o Márcio levou esse cavalo para lá novo, entendeu? Aí a gente começou a olhar para ele e ver as qualidades dele e começou a se apaixonar pelo cavalo, né? E aí uma época, acho que uns 2 anos, depois dos 2 anos que ele estava lá em casa, eu fiz uma proposta para o Márcio Peixinho. Na época eu dei um Mustang V8 0 para ele, praticamente 0, muito pouco rodado. No cavalo, troquei ele no Mustang. Olha só. Mustang V8 vermelho, lembra se fosse hoje. Nossa Senhora. Aí compramos o cavalo. Já valeu, hein? Mas ele não tinha ganho o que ele ganhou. Ele tinha ido para um campeonato nacional. Pegou reservado. Né? 93. 93? 93 foi Goiânia, né? Não, foi Bauru. O Edmilson me mostrou uma Bauru, foto que já é o líder ali? Já é o líder ali, não? Não, ali era outro cavalo. Foi 96, né? Aqui era Fauna 2F. Bauru foi 92. Né? Sim. Bacana, não. Foi no ano que nós estávamos em Valadares, nós nem fomos. Tá. Aí em 94 ele já passou a ser nosso. Em 93 ele pegou reservado campeão nacional aberto de tambor e reservado de baliza. E aí em 94 ele já foi campeão. Aí não parou mais. Em 95, na Nacional da Água Funda, ele ganhou as 3 categorias. Ganhou 5, né? Não. 3 tambor e 2 de baliza, né? Não, ganhou 2 de baliza, não. Ele foi finalista. Foi reservado em uma, derrubou. Ele ganhou com o Tonhão na aberta, ganhou comigo no amador e ganhou com o Bileu na jovem.
E ganhou com o recorde da pista, chovendo, para cá, uma pista muito ruim, que foi uma pista nova, né? Que o quarto de milha cresceu um absurdo, cresceu muito, né? Você vê o tamanho que eram as provas nos anos 90 e o que é hoje, é um negócio você não consegue nem acreditar, né? Que é muito grande, né? E naquela época, ele só não ganhou mais que naquela época o cavalo classificava, ia para a final e disputava a final no outro dia, ou 2 dias depois, tudo no mesmo dia. Final de baliza, final de tambor. E ele, um cavalo muito bom, ele classificava em tudo. Só que ele não tinha pulmão para poder entregar tudo aguentar isso aí. Em várias finais na mesma hora, no mesmo momento. Começava com as provas de baliza, então, quem forçava, quando ele ia para o tambor, que era a prova maior, ele já tinha corrido 2 categorias de baliza. Não, na classificatória, nessa época eu corria dele na aberta. Eu classificava, se eu não classificasse em primeiro, eu classificava em segundo, sempre no tempo baixíssimo. Mas chegava na final, ele não tinha fôlego para ir, a gente também não tinha entendimento disso aí. Hoje você tem muita informação, a gente sabe que você tem que preservar o cavalo, que você não pode botar muita prova. Até onde deve porque empurrar, ele tem um limite. Claro, né? sim. O carro tem limite. Então, ele só não ganhou muito mais por causa disso aí. Entendeu? Olha Senão só. tinha ganho muito mais título ainda. E ele ganhou bastante, né? Sim. Antigamente as provas, as pistas eram muito piores. Os reparos no tambor e na baliza ia 2, 3 pessoas de enxada e a cada 20 passadas Para tampar ali tampava. onde o virador principal. Hoje tem rastelo de última geração que a cada 3, 5 passadas rastela a pista toda. Então, eu lembro que a pista que a gente tinha na fazenda para treinar os cavalos tinha mais de 200 caminhões de areia, porque tinha que ser bem pesada a pista para quando ele saísse de casa, pegasse uma pista mais leve, ele desenvolvia mais. Não tem nada disso. Essas pistas pesadas acaba dando mais lesão para os cavalos, vai forçando. Próprio equipamento que se usa hoje, que não tinha, treinamento que tem hoje, que não tinha. Sim. Então, hoje, cada dia está... Por isso que os tempos vêm baixando tanto. Então, esses dias a gente estava até num bate-papo com o Valdemar do Rancho das Américas, se esses cavalos tipo líder e outros da geração deles, se eles estivessem vivos hoje, que tempo que eles dariam? Nossa Senhora. Porque na realidade... Imagina, né? Porque na realidade, lógico que teve evolução de genética, não tem dúvida. Mas o que mais evoluiu foram as pistas. Que a pista coberta... hoje ela tem uma camada de areia muito, muito fina, ela tem barra embaixo primeiro, entendeu? Para poder ela ficar mais leve. Segurança, aderência também, então, né? Você vê as pistas, você vê as provas, lá tem foto de eu correndo no lido, virando tambor, o pé está quase pegando areia. no chão. Sim, sim. Então verdade. não tem como, o cavalo... Você pega hoje suplemento que os cavalos tomam. Igual a gente também toma. O próprio treinamento também. Treinamento, o jeito de treinar, os exercitadores que tem. Então, isso foi bom. Essa evolução é muito benéfica. Ótima. Foi bom demais. Mas ainda tem, por exemplo, nós temos, e outros criadores têm também, esse material genético guardado desses cavalos antigos. E é muito fácil. Vocês têm material guardado você vê hoje o atual recordista mundial de 3 tambor é um neto do líder. Filho de um filho do líder. Filho de um filho do líder. Recordista mundial. Então é essa genética que tem hoje, que você vai usando essa genética antiga boa, com as novas que apareceram, aí vai nesse atual treinamento, pista e tudo que tem de bom, a tendência é melhorar. O único cavalo que deu 16-0 até hoje, que foi 16-0, foi o neto do líder, para você ver. E o quadrilha, existe isso no quadrilha, coisa muito interessante. Eles não mudam o padrão da raça. O padrão da raça é aquele ali. Se tivesse mudado o padrão da raça, talvez esses carões que foram fenomenais há 30, 40, 50 anos atrás, hoje não seria mais, mas não é isso. A raça tem um padrão, ela segue, é por isso que ela cresceu muito. Você não cria bem isso hoje e amanhã isso que você criou não vai valer, não existe isso. Vai ser sempre um grande cavalo. Claro. A resposta está aí. Né? Sim, você vê depois de mais de 20 anos, um cavalo com sangue do líder, neto do líder, muito próximo, né? Sim. Você recordista mundial, e aí? Não, claro. Né? Isso é muito importante você ter. Sim. Você sabe que o que você fez para trás não foi em vão. É isso que
que eu ia perguntar. Se é possível você, na hora de escolher o acasalamento, você... Não, olha, o sangue do líder vai dar bem com essa característica de animal, com essa resposta. Você tem uma por visão e por experiência, você consegue escolher. Você se aproxima mais, né? Porque é genética não é matemática. Às vezes até um irmão próprio não é tão bom igual o outro. É irmão próprio, mesmo pai, mesma mãe, um é um puto animal, não necessariamente o outro vai ser. Você se aproxima mais do certo, né? Você se aproxima mais do resultado positivo, né? A chance de fazer um grande cavalo. Mas o gostoso do cavalo é isso aí. Porque senão, quem ia ter os grandes cavalos seriam os caras milionários que comprariam as campeãs, o campeão ia em casa lá e ia dar um campeão. Mas não é assim. Né? Você se aproxima mais. Né? E você, com o tempo também de criação, você vai tendo mais sentimento, vai tendo um olho diferente. Sim. Entendeu? Você consegue se aproximar mais, né? Do acerto, né? Que não é fácil, né? E hoje você pega no site da PQM, quando você entra no pedigree do animal, ele te dá as opções que mais deram certo de acasalamento. Você já consegue, líder. Mesmo que você não tenha tanta experiência assim, você já consegue. Você bota lá esses dados, essas informações. Você bota lá, a égua é filha do líder. Aí tem lá os cruzamentos que deram melhor com as filhas do líder. E assim com todos os cavalos. Mas é lógico que o grande criador ele já sabe esse olhar. Mas isso é muito bom também, até para a gente, para nos ter mais certeza da coisa, mas isso é muito importante também para o pequeno criador que está começando, ou o novo criador. Claro, é uma fonte de informação importante para ele acertar, a possibilidade de acertar mais do que a nossa associação conseguiu fazer isso aí, isso é muito importante. Que bacana. Não, até para a gente também, que você vê, o melhor cruzamento é com animal de linhagem tal, mas aí depois já aparece um outro, de uma outra linhagem, também vai se destacando. Então você fala, também dá para usar essa outra linhagem, também vai dar bom. Então isso ajuda, não é que vai dar certo, mas probabilidade, né? Sim, exatamente. Agora, é aquela história, né? Vocês têm, né, esse registro do líder vai ficar eternamente com vocês. Lógico. Agora, se a gente fala, poderia fazer a pergunta, e a bola da vez hoje? Vocês não tiveram só o líder, vocês tiveram também outros animais que se tornaram referência, né, em diversas modalidades aí, né? Mas o que é hoje? O que é a bola da vez hoje? Rapaz, hoje, porque hoje o que acontece? Hoje você tem muito... Estou falando assim, de vocês. O que vocês então, têm hoje, por ter muito de peças lá? Hoje, por ter muito garanhão que ganharam nos Estados Unidos, que produziram, que vieram para o Brasil, hoje a gente prefere, hoje, no momento, o que a gente faz? A gente usa o sêmen dessa reserva genética que a gente tem, os cavalos antigos, e usa muito também sêmen de outros garanhões que ganharam, que estão produzindo, entendeu? Então, em parceria? Não, a gente compra acaba adquirindo sêmen. Também. Não, você compra sêmen. Trazer para dentro de casa. Não, mas hoje o mercado é muito aberto, você compra sêmen, qual você quiser hoje. Hoje então é mais fácil para você criar também. Seria mais fácil do que talvez com certeza, criar e não, fazer. Você vai continuar a criar. Não, assim, não. Deixa eu corrigir. Se é mais fácil fazer um garanhão. Fazer um garanhão. Lógico que é mais fácil. Muito mais fácil. Para qualquer um é mais fácil. Então, até você vê grandes criadores aí que usam sêmen de cavalo de fora, cavalo de sêmen importado, sêmen de cavalos que veio de lá, porque é muito mais fácil. Que você faz você pega suas regras, fazer tudo com garanhão, você fecha muito a sua opção de venda, ela diminui. Se você tem opções de outros garanhões, de linhagens diferentes, você tem uma chance maior de você ter mais sucesso na venda, você vender melhor, entendeu? Sim, exatamente. E também de não encher muito, botar muito produto do seu cavalo no mercado, que a lei da oferta e procura, né? Qualquer outro. Né? O que tem gerado mais demandas? Assim, porque a gente sabe até pelas modalidades, né? Você tem modalidade, eu viajo muito para Bahia, né? Então quando você está por lá de lá, ninguém tem noção, tipo assim, tem noção, mas ninguém nem fala de laço, as modalidades de boi, vamos dizer assim, ninguém pensa muito nisso, embora o ranchote já está começando a aparecer para tudo quanto é que é canto. Mas lá se fala muito em vaquejada. Em alguns lugares fala muito, a gente vê muito aqui no Espírito Santo, o team rope
e os 3 tambores, né? Isso vai muito de região para região. Isso é muito de região para região. Entendeu? Você não tem Mas não como, tem uma modalidade que está comprando mais, está girando você não mais, tem como mudar o perfil do nordestino para a vaquejada, porque a vaquejada nasceu lá, cresceu muito e o esporte do quadro de milha que tem volume realmente, que hoje é a maior modalidade do Brasil, é a vaquejada, é o Nordeste. Você não vai querer levar o laço para lá, é mais difícil, entendeu? Sim, verdade. Eles já nascem vendo os pais, os tios, ou amigos envolvidos É uma nisso coisa aí. muito, é uma modalidade muito regional mesmo, não tem jeito. Mas é regional, mas é muito grande, né? Porque você pega o Nordeste, o Norte, muito, né? Você pega da Bahia para cima ali, é muito. E até no Sudeste também tem muita vaquejada. E todo esporte que você tem contato com o animal, né? Ele é apaixonante. A vaquejada você tem contato, você pega no rabo do boi, você está ali. Sim. Você vai laçar, você está laçando o boi, o contato é mais rápido, é muito próximo. Você pega no laço individual também, você pega o bezerro, derruba, teia, entendeu? O ranchote, você está ali apartando o boi, buscando curral por curral, a apartação. Então, esses esportes de boi que você tem contato, eles são muito envolventes, né? Você vai treinar em casa, você prende lá 50 boi lá para laçar lá na sua casa, vai lá e começa a laçar. Você vai laçar até a hora que você tiver cavalo aguentando laçar, porque você não quer parar, porque é gostoso. Entendeu? Esse ofício aguentar, então é muito apaixonante. Essa é uma verdade. Muito... você sabe, você faz isso. Se a gente não se tocar, o cavalo tá lá batendo, pedindo já, pelo amor de Deus, e a gente, não, vamos correr mais um curralzinho. Todo mundo quer, porque é gostoso. Verdade. Né? Então, esse negócio de modalidade, qual a modalidade que está? Lógico que a modalidade que está mais crescendo no Brasil, por ser uma modalidade nova também, né? Tem começado há pouco tempo, é o ranchote. Sim. Né? Que as outras já estão há muitos anos, né? E é uma modalidade também que uma pessoa que não tem muita experiência com cavalo, é mais fácil dela participar. Você não pode pegar um cara que não sabe montar cavalo direito e botar para laçar um boi. É difícil. Não, com certeza. Para correr tambor que sair a 1.000 por hora e virar. Exato. Não é fácil. O ranchote, ele te dá essa facilidade. Sim. Te dá essa condição. Então, é mais fácil uma pessoa... treinamento já entrar numa competição, já sentir aquela adrenalina. E depois vai aprendendo, lógico. Ele começa assim e depois vai aprendendo. Exato. Então, é uma modalidade que, sem dúvida nenhuma, que vai crescer muito e vai ser uma das maiores modalidades do quadro de milha, com certeza. Quando a gente fala, assim, a gente observa, né, o carinho e a forma que vocês falam. Vocês sempre se envolveram com a associação, inclusive. Você sim foi presidente. Você já foi presidente? Não. Fui presidente do conselho e vice do executivo e conselheiro. Ou seja, estão envolvidos, né, com a raça quadrimilha e com o cavalo. A gente observa também, quando a gente leva para o lado, né, da psicologia, da medicina, né, do cuidado, a gente vê o quanto o cavalo em si é importante, né, para o desenvolvimento, né, de N doenças, N enfermidades aí que às vezes acometem, né? Tratamentos, ecoterapias e tudo mais. Esse ambiente equestre é realmente sensacional, né? Hoje, principalmente, muita criança com essas síndromes, muitas vezes. Né? Não é nem imperativo, né? Eles são... como é que chama mesmo? Especiais, vamos dizer assim. Eu também não tendo sei. muito né, resultado na ecoterapia. Evolução, né? É porque você pega, na hora que a criança vê que, tipo assim, uma criança de 20 quilos, ele está montado num cavalo, às vezes, de 400 ou 500 quilos, ele está dominando esse cavalo, exatamente. Isso a autoconfiança dela já aumenta. Então ajuda uma transformação interna nesse tratamento. absurda, né? Não. Isso cresceu tanto que a BQM já há alguns anos criou a modalidade dentro dos campeonatos para atleta. Olha só, é mesmo? Já tem muitos anos. Muitos anos. Tem a categoria de para atleta. Entendeu? Tá aí, não tem sabia. de vários níveis, né? Depende do grau de deficiência, entendeu? Então, e cresceu muito, cara. Você vê, é muito bonito, você vê aquelas pessoas que têm dificuldade, como é que elas melhoram, como é que ela melhora a maneira de andar e de entender as coisas, entendeu? É muito grande, entendeu? Que bacana, excepcional, maravilha. O cavalo consegue passar isso, né? E agora falando de ABQM ainda, a gente tem os momentos principais, né?
Quando a gente fala de ABQM, a gente fala naturalmente, talvez das maiores competições nacionais do cavalo quarto de milha. Existem os momentos principais assim que vocês, competidores e criadores, ficam na expectativa a cada ano? É o Congresso em abril, Campeonato Nacional em julho e o Porto Futuro em outubro. Copa dos Campeões. São os 3 eventos que a ABQM organiza, que são os maiores, os melhores, é onde você tem a maior vontade de sair campeão de algum desses. Agora, esses 3 eventos são os 3 eventos oficiais, né? Não são 3, são 4, né? Que tem a Copa dos Campeões também. Mas junto com o Porto Futuro. 3, porque é tudo junto, né? No evento, no mesmo evento. E isso tem várias modalidades. Em todas as modalidades do quadro de milha tem esses campeonatos que são oficiais. Né? Uma curiosidade. Eu sempre fui curioso. O porquê Porto Futuro? Por que dessa competição? Porque são animais jovens. São animais inéditos. Ele é feito para animais inéditos. Curiosidade, nunca perguntei para ninguém, às vezes com vergonha vou perguntar. Porto Futuro, aí fica sem saber. Porto Futuro de trabalho são animais de 4 anos. Até 4 anos. Então, animais jovens. E o Porto Futuro de vaquejada é 1 ano a mais, são 5. De corrida, acho que 3, eu acho. 2. Que ali é um exemplo. Ganhou um Porto Futuro. 3 anos Western Pleasure. Ganhou um Porto Futuro. Porque já é um carimbo de que a coisa é boa. E também tem o seguinte: o cavalo pode ser campeão nacional cavalo em qualquer época. Ele, Porto Futuro, só tem aquela uma vez. Só tem uma vez. Você pega entendeu? Ele não tem como ser Porto Futuro 2 vezes. Ele só pode uma vez. Ou seja, ele tem que ser o melhor a nível nacional. Na idade dele, na categoria. Bem jovem. Agora, não necessariamente esse cavalo que ganhou o Porto Futuro também, ele é o melhor cavalo que vai ser daí para frente. A gente também tem exemplos casos que não levam às vezes isso. O animal para frente ele não desenvolveu tanto. Né? Então, existe a questão do animal ser muito bom em competição e ele não dá progênie? Existe. Ou vice-versa. O animal também não ter sido muito bom, mas... Só que a probabilidade de um cavalo ser um grande cavalo e produzir grandes atletas, grandes filhos, é maior. Mas sim, existe também. Entendeu? Não quer dizer porque ele não foi um grande campeão, um grande indivíduo, né? Ele não vai ser um grande reprodutor. Isso não é 100%, mas probabilidade, quando você vai comprar um cavalo nos Estados Unidos, um animal lá, você olha lá quanto que a mãe ganhou, quanto que o pai ganhou de prêmio, quanto que produziu, então, porque aí a probabilidade aumenta. Mas não quer dizer... Né, às vezes também o cavalo não foi campeão porque ele machucou. Não foi um grande cavalo porque ele machucou. Sim. E deve ocorrer bastante. O cara, expectativa, vai ganhar, atleta, né? Vai estourar, quando vai ver, no dia atleta sentiu, não rendeu. A chance que um atleta tem de machucar é muito grande, né? Entendeu? Então acontece isso aí. Entendeu? Mas você vê o caso desse neto do líder. O líder foi um grande atleta. Aí depois o pai desse cavalo, que é um filho do líder, estava indo muito bem, o cavalo já correndo 16, só que teve uma cólica e voltou, mas aí não voltou tão bem, parou, ficou na reprodução, então já tem esse outro cavalo que é o Red Cat Leader, o Black Cat Leader, né? Aí você vê que são 3 gerações de atletas que explodiu nas pistas e como reprodutor, o outro nas pistas como reprodutor. Sim. E agora o Black Cat Leader ainda está como atleta, ainda não tem produção dele correndo, porque ele é um cavalo novo ainda. Mas naturalmente a expectativa. Com certeza. Pelo foi que ele tá entregando. Foi o melhoramento genético que veio fazendo isso aí. Que bacana. Mas ele ganhou algumas provas, ganhou bem. Ele era bom cavalo também. Quem? O pai do Black Cat Leader. O Red é o que eu estou falando. O cavalo corria 16, só que teve uma cólica. Acabou comprometendo um pouco a vida, a competição dele. Esportiva dele. A chance de cavalo tem muita cólica, né? A chance de cavalo ter cólica é muito grande. São as questões aí que... Cólica, lesão, o próprio líder mesmo, a carreira dele terminou mais cedo por causa de lesões. Por causa dessas pistas que não eram boas, mas eles corriam. Claro, né? Muito bem cuidado, todas as atenções e cuidados para o cavalo, mas o líder foi um cavalo longevo. Foi. Ele viveu bem. É porque um cavalo de competição, a tendência... Tem uma vida útil, né? A tendência que ele tem de ter uma vida
menor também é maior, porque ele se contunde, ele machuca, ele forçou muito, né? Um cavalo que não competiu, a chance que ele tem, que ele não tem nenhuma lesão, de viver mais tempo é maior. E ele mesmo com lesão, ele viveu mais de 30 anos. Olha só. Né? O pai dele... Existe uma média, um exemplo, um animal que desponta bem nas pistas, que tem uma vida de competição bem ativa, assim. No geral, ele consegue render bem até o quê? Até uns 18 anos, 20 anos? Não. Você fala render Depende da modalidade. Depende da modalidade. Velocidade, não. Eu já tive um cavalo... Velocidade tem que ser mais... eu já tive um cavalo de bezerro que... Laço Bezerro. Laço Bezerro. Ele era um mestiço que ele, quando tinha 18 anos, numa prova até aqui, o Beto Bobeiro laçando nele, bateu o recorde mundial nele. 18 anos. 18 anos. Eu lacei nele até 23 anos. E depois passei para o meu filho, que estava aprendendo e tal, que era pequenininho, até os 27. Então ele foi montado até os 27 anos. Aí depois ficou na fazenda, morreu aos 32, 33. Então quer dizer que aquela história de cavalo velho baseado para menino novo é a receita do sucesso. Receita de sucesso, né? Peão velho, cavalo novo. Peão novo, cavalo Você pega velho. os cavalos de laço nos Estados Unidos, quando você pega no fim do ano, que você vê o ranking dos melhores cavalos do ano, é tudo cavalo de 15 anos acima. Cavalo baseado. Agora, na modalidade tambor, um cavalo de 15 anos ele já não tem mais aquela explosão que precisa. Não aquela vai render. performance, não vai render mais. Sim, né? verdade. Que a explosão do cavalo de laço ela é menor, né? Exato. É diferente. Você O pega espaço é mais curto. O cavalo vai. de corrida mesmo, ele começa a correr um pouquinho menos de 2 anos. Normalmente vai a 3 e para, não corre mais. O que ele tem que dar de resultado tem que ser naquele período e pronto. Tá certo. Agora vamos falar do Aras Floriano Varejão. Como é que vocês conduzem isso? O Cicinho tem as propriedades. As propriedades vieram já para a Grande Vitória. Vocês não têm que ir treinar mais. Ficando velho, né? Aí vocês trouxeram tudo para cá. Tem que ter um trajeto mais curto, né? Sim, a gente sabe que vocês envolvem, a família de vocês é toda envolvida nas criações também, né? Vamos botar assim, a meninada, o jeito de eu tratar, porque muitos ali eu conheci, né? Menino pequeno, né? Todos eles já à frente também, junto com vocês. Mas como é que vocês conduzem? Vocês têm os leilões? Como é que são as fazendas, as criações? Fala pra gente aí. A gente tem os 2 aras, ele tem o dele, eu tenho o meu. E uma vez por ano a gente faz o leilão. Sim. Um ano faz na minha casa, um ano faz na casa dele. E é isso aí. A base genética a gente tinha, ainda mantém do líder. Uhum. E o objetivo, vamos dizer assim, hoje, dos 2 aras está voltado para o cavalo de trabalho. Mas vocês... Mas tem uma regra de velocidade ainda, filho do líder ainda, que a gente... usa um pouco ainda, né? Não usa tanto, porque o cavalo já morreu e vai cada ano fazer 2, 3 filhos. Tem ano que faz 1, tem ano que faz 3, faz 2. Na hora que você organiza um leilão, aí eu pergunto para vocês, vocês procuram entregar o quê? Animais mais prontos, embriões, potros? Tem tudo. Tudo porque isso é complicado, você ter animal pronto. Alguma coisa tem animal mais pronto, liquidez ou não? Animal pronto você demora muito para fazer, né? A gente ia demorar mais tempo para fazer também. Você tem, lógico, tem alguns animais prontos, mas você não tem como fazer tudo só pronto, você tem que ter um volume de animal muito grande. Sim. Hoje a gente faz menos produto, a gente diminuiu um pouco a tropa, fomos selecionando mais, tendo uma qualidade melhor, mas com volume menor. Mas entendeu? Porque você tem que ter muito tempo para isso também. Eu não tenho tempo para ficar indo em tudo quanto é leilão, tudo quanto é prova, não tem. Não, e até porque a cada ano vocês realizam um evento, né? Então, né? Vocês teriam que ter animais aí, embriões, potros, animal montado, animal normalmente de 2 anos, animal pronto, iniciado. Animal pronto que a gente mais põe, difícil. normalmente é domado. Sim. Não competindo. Dificilmente entra um animal competindo, porque senão é um cavalo que você vai ter. Você vender um cavalo competindo, um cavalo bom, vai ser cavalo aí de uns 8, 10 anos de idade, então é um negócio mais demorado. Verdade. Então você
tem alguns pontos já domados que a pessoa põe na modalidade que quer. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E o amanhã? Cicinho, futuro, qual que é a expectativa para a raça quarto de milha, para os negócios de vocês, para a marca do Aras Floriano Varejão? Rapaz, a expectativa é sempre, a gente é sempre muito otimista e a gente confia no que a gente faz, né? A gente gosta de cavalo, eu vou criar cavalo até o último dia da minha vida, porque eu gosto, né? Me faz bem, né? Gosto de montar, gosto de passear, gosto de criar, gosto de fazer acasalamento, entendeu? E a gente tem uma amizade muito grande do cavalo, né? Que envolve também a gente, entendeu? E a expectativa da gente, o que é? Que cada ano você vai entendendo mais um pouco de cavalo, né? Se a gente pudesse nascer Ainda já mais velho, com entendimento, dá para entender um pouco. com a vontade de um jovem, com a sabedoria do mais velho, seria ótimo, mas o entendimento, cada ano você vai pegando mais, que a idade vai te dando isso aí, o conhecimento, o tempo de criação, né? Aí você vai tentando acertar mais, né? E a gente, graças a Deus, acerta mais do que erra, né? Então, Sim. Cavalo, boi, pecuária, é um negócio da gente, a gente gosta disso aí, Sim. né? Nasceu nisso aí e tem prazer em fazer isso, né? Eu escutei uma palestra do Paulo Guedes, ele falou uma coisa muito interessante. Quando você for trabalhar com alguma coisa, trabalha com o que você gosta, que tem a ver com você. Porque se der tudo errado, você divertiu. Deu tudo errado, você divertiu. Você então não, é muito importante. Você não compete mais, você já abandonou. Mas eu vou voltar, eu gosto, eu vou voltar. Estou tendo igual você começar a fazer ginástica. Vou começar segunda-feira. Aí você para você voltar, você fica na preguiça, tem que começar de novo. Mas eu gosto, entendeu? Não é porque eu não gosto. Mas o Varejão Neto... Compete, gosta. É novo, né? É novo, mas ele sempre se posicionou bem. Aí não só ele, mas também o Edmilson também. Sempre desponta aí no Nacional. Ele ganhou bastante já. E ele gosta também, né? Gosta de criar também, né? Então... Já tá com os animais dele também? Tem, ou vocês estão tem juntos? Animais dele também. Também? Tem, Bacana. que ele cria, ele gosta, né? Então eu acho muito importante. Quando você faz o que você gosta, a sua chance de acerto ela é muito maior, né? Edmilson, você não largou ainda não. Você ainda tá lá na Nacional, montando a cavalo, volta e meia eu vejo no Instagram aí, ó, mais um título. Mas a gente tá... É bom, não tem jeito, né? É gostoso, bacana, né? É bacana. Eu gosto de treinar também, eu gosto de laçar, mas eu gosto de treinar. Inclusive eu vejo, volta e meia, você faz algumas, recebe uma turma lá, você faz alguma etapa, tem algumas competições. De vez em quando a gente faz alguma etapazinha lá. E a gente tá aí, cara, tá competindo e preparando fisicamente para tentar ser o mais longevo possível. Lógico, dentro das limitações, né? Tem essas categorias, hoje a categoria Master, que a gente pode competir mais de igual para igual com cada um. E, pô, o prazer meu é esse aí, ir para a prova, voltar. Semana passada eu tive nenhuma, agora em junho já vou em outra, em São Paulo, julho já tem um nacional. Pô, bacana. E a gente tem que mexer o doce. É isso aí, bom demais, bom demais. A gente Tão bom como criar é competir. Competir é bom demais. Não, você pode falar isso. Isso é verdade. Você compete, é muito Isso prazeroso. É verdade, é um espetáculo. A emoção, a adrenalina quando chama o seu nome para você entrar no brete ali, não tem jeito. Por mais tempo que a gente tem, né? Dá aquela expectativa e só quem compete sabe como é que é. Não, é bom e um amigo meu fala uma coisa que é verdade. A hora que você perder o frio na barriga, você não precisa mais competir, que perdeu a graça. Mas enquanto tem o frio na barriga ainda, que você vai entrar na pista para competir, vale a pena. É muito legal. E é legal que você chega, por exemplo, nos eventos da BQM, aí você encontra vários amigos que você só vai encontrar lá, outros que tem muitos anos. Aí separa os trailers, um do lado do outro, aí de noite aquela confraternização dos amigos, churrasco e tal. Pô, são 4, 5 dias que a gente fica lá, que você volta de lá com a bateria carregada, né? É maravilhoso. Não, a cabeça é muito importante para o seu trabalho também, né? Sim. Para o seu trabalho, para a sua vida, para você
tá mais leve, menos estressado com seus amigos, com sua família, com o seu negócio. Então o cavalo te ajuda a fazer isso aí. Isso não é só um prazer, não, acaba sendo uma necessidade que você tem que ter, né? Se você tiver uma cabeça ruim, nada vai funcionar bem. Se tiver uma cabeça boa, a chance que você tem de funcionar bem é muito grande, né? E esse ano no Nacional, eu vou ter um prazer diferente dos que eu já tive. Que eu comecei competindo sozinho, solteiro, aí casei, tive filhos, agora neto. Então, os filhos já vêm acompanhando há muito tempo e agora eu vou levar meus netos para conhecer esse ambiente também em julho, lá em Araçatuba. Pô, que bacana. Eu sei que todos vocês, a Elin já competiu muito nos 3 tambores, o Edmilcinho. Só a mais nova, a Emily, também. que nunca gostou. O Vavá sempre competindo, sempre acompanhei e tal. Isso é muito bacana. Vamos Bom, ver Você já foi no Nacional? não. Você está perdendo, cara. Não. Ainda mais você que tem esse programa que você faz, atividade sua, vai te dar uma visão muito boa. É muito interessante você ver que são 3 pistas cobertas. Vou entendeu? confessar que é um sonho que eu tenho em correr a Nacional. Eu Não, tenho um mas- sonho guardado aqui de ir correr é competir ótimo, lá. mas mesmo sem correr, você indo lá para conhecer, para você ver como é que vale muito a pena. Se você for um ano e conhecer, com certeza você vai dar um jeito no outro ano e ir para competir. De você ver como é que é o evento, a grandiosidade, como é bacana. Rapaz, você pega lá as criancinhas, tem prova de cavalete para as criancinhas, fica assim, arquibancada, a pista cheia de gente assistindo. Então tem tudo. Bacana. Você vê hoje, legal. o Pequeno criou essa prova feminina lá, Breakaway. Rapaz, aqui é muita mulher laçando, é legal. A torcida da pô, é muito legal, muito bacana. Modalidade exclusiva Muito. para as mulheres. Não, ela pode Não é a também- modalidade, é a categoria. É uma, desculpa, uma categoria. categoria. Não é uma modalidade breakaway. O break- Não é acho lá que dizer, você- não. É breakaway, é uma modalidade mesmo. E a categoria tem das mulheres e tem também Das crianças. das crianças, que pode ser homem e mulher até 13 anos. Olha só. que Torcer agora para bacana. botar para velho também, para poder participar. Mas aqui, você não deixa de ir não, cara. Vai. Não, Você vai vou gostar preparar para ir. muito. Vou me É organizar. muito legal. Pra ir É pra mais de 3 conhecer. mil cavalos, cara. É 3 mil e tantos cavalos lá dentro. Entendeu? Eu É 3 acompanho. pistas. Loucura. É 3 Uma pistas loucura. funcionando ao mesmo tempo com modalidades diferentes. Quando eu, É 10 dias disso aí, eu cara. acompanho pelo canal no YouTube. Você já imaginou o que é 3 mil Eu cavalos? fico perdido ali, porque tem hora que eu tô vendo a competição, daqui a pouco eu mudo de arena, daqui a pouco eu mudo de arena. São você fica- 3 pistas com provas simultâneas durante 10, 12 dias. Não, isso aí, É. você vê no YouTube, na televisão, é legal. Ah, é não, legal. tem- Mas pessoalmente você vê o calor humano ali, o povo torcendo, você vendo o que acontece nos bastidores, como é que é, entendeu? É muito legal, cara. E é grande, é muito grande, né, cara? Sim. Você não tem nenhum evento de cavalo no Brasil com o tamanho disso aí, não. Não, não tem. Não tem. Não tem. Você não 3 pistas cobertas. Você não tem na América Latina. Não, e muita gente Só fala. vou dizer nos Estados Unidos. Agora Muita gente fora, fala. Às vezes, quando tem a oportunidade de conversar com outro amigo que ganhou, o pessoal fala. Eu falo assim, olha, rapaz, ganhar um título na Nacional, que seja. É muito bom. Cara, não tem nada. É o título maior, né? Isso fica marcado por É o maior título que tem, é o muito nacional. É. O Fica Campeonato marcado Brasileiro. pro resto da vida. Não tem. É muito É legal. excepcional. É coisa maravilhosa mesmo. E você vê gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Entendeu? de norte a sul. É muito legal, entendeu? E até gente que não compete, que gosta de cavalo, tudo, mas não compete, vai lá e fica Pra maravilhado. assistir, ficar No apaixonado. ano passado eu levei um amigo meu lá, ele adorou, levou a esposa, levou a filha, o genro, os 2 netos, gostou demais, ficou lá 4 dias, lá, adorou. Entendeu? Olha Porque só é que gostoso. bacana. Bom, agora você já plantou a sementinha, eu vou ficar aqui, que eu não vou me segurar, vou ter que dar um jeito vou me programar, é um sonho que eu vou me permitir de fazer. Mensagem final, Edmilson, estamos encerrando aqui os nossos horários, mensagem final, manda um abraço para a turma. Primeiro, parabéns a você pelo seu programa, seu podcast, que a gente já acompanha desde os seus programas antigos, né? E você continua deixando acesa a chama aqui no Espírito Santo do agro, que seja Que bom, essa é a ideia. equinocultura, bovinocultura, agricultura, e qualquer um se mantém vivo. Então, meus parabéns a você e estamos aí junto. Sim.
Então, meu irmão falou tudo aí, né? Parabenizar você, porque seu programa é um programa muito visto e isso é muito bom para a atividade, né? Para a atividade, quem não está na atividade, para conhecer a atividade, né? É verdade. A ideia nossa Não é é só- passar informação, não é isso? né? Então, Exato. isso é muito bom, que mostra o que é o agro, né? E você carrega essa bandeira há muito tempo aí e conduz muito bem, entendeu? bom, obrigado. Eu fico satisfeito que eu te conheço desde garoto, né? É, verdade, também. Mas também na mesma idade, pouca diferença, né? Pouca coisa. Mas que bom. Fico Parabéns, cara, parabéns, muito gente- legal isso aí. Essa é que é a ideia, a gente trazer, né, a gente levantar a bandeira do agronegócio, seja na agricultura, seja na pecuária, e trazer personalidades que vão proporcionar a gente, né, uma história bacana, conhecimento, sabedoria, né? Eu vejo que o agro é uma potência e não é à toa. É porque é feito por personalidades, por personagens como vocês, que a gente tem orgulho de falar que são amigos nossos, que estão aqui participando desse projeto com a gente. Vou deixar aqui, ó, o boné mais cobiçado do agronegócio Bonito. brasileiro, que é o boné do nosso canal Agronegócio, do nosso podcast. Quero que vocês, quando possível, usem, né? E divulguem também pra gente aí o nosso projeto. Já está aqui. Já tá aí, ó, bacana. Obrigado aí, obrigado Cicinho, obrigado Edmilson. Aí, ó, bem bacana. Fazer bem uma legal. troca com você, vou te dar um do Aras também. Ô, papai, bom, A gente faz uma não, troca. isso não foi de propósito, mas obrigado. Vai ficar guardado lá e eu vou usar Isso aí. sempre nos treinos aí, porque não dá para... uma coisa que eu não consigo é laçar de chapéu. Tem que baixar aqui atrás para poder segurar. Então, o bonezinho é mais tranquilo. O bonezinho é mais tranquilo e vai me acompanhar no próximo treino. Pouca gente treina de chapéu, a maioria treina de boné, né? Porque é mais fácil. Mais fácil. Quando cai, não suja, né? Se Exatamente. limpar, é mais fácil de limpar, né? Verdade. Mas parabéns, cara. O trabalho que você Obrigado. faz é muito bacana. Legal. Muito É bom que bacana. isso serve de incentivo. Sim. É lógico, porque Pra você gente. Tá no caminho certo. muito mais do que você mostrar para quem conhece já e ver, é para quem não conhece, pô. Né? Verdade. Para saber como é que é a vida do campo, a vida rural, a vida do agro, entendeu? As dificuldades, né? Os intempéries, os Lógico. momentos de sucesso, os acertos. Lógico. Né? Bacana, muito legal. Parabéns, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da história de vocês. E olha, estou muito feliz mesmo. Foi um Nós prazer estar também. com vocês aqui. Prazer essa estar com tarde. vocês aqui. É isso aí, gente. No oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Biosanto, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB, a gente vai encerrando aqui o nosso Agronegócio Podcast. Mundo Rural, além da porteira. Até a próxima. Valeu!